Então, Êxodo, capítulo 25, a gente vai voltar um pouquinho, alguns capítulos, não por nada, né? Nós já estamos lá no 30 e pouco, mas como eu quero falar das peças do tabernáculo hoje, que estariam a partir do capítulo 35 ali, eu quero falar com vocês sobre as peças baseado no texto em que Deus está falando com Moisés e não Moisés com o povo. Porque vamos olhar junto aqui, Êxodo 25. Eu quero que vocês olhem junto comigo para a gente entender isso, que se em algum momento vocês tiverem essa dúvida, fica fácil aí de vocês entenderem ou explicarem para outras pessoas. Já falei semana passada, mas vou repetir aqui novamente, tá? Êxodo 25. Então, o capítulo 25, vai olhando aí comigo na Bíblia de vocês, vai folheando aí comigo, tá? Então, Êxodo 25, Êxodo 26, vira a página. Êxodo 27, Êxodo 28, vai virando a página. Êxodo 29, Êxodo 30, inteiro, né? É isso aí, até o 30. É Deus, gente, o 31 também. É Deus falando somente com Moisés lá no Monte Horebe, ok? Então, Moisés está lá no Monte Sinai com o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites. E o Senhor está dando a planta para Moisés de como seria a construção do tabernáculo. Então, todos esses versículos, do 25, versículo 1, até o 31, se vocês olharem toda essa passagem, todos esses capítulos, até o 31, versículo 17, então todos esses capítulos, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, até o versículo 17, que é o penúltimo versículo do capítulo 31, Deus está falando com Moisés, exclusivamente só com Moisés, e só Deus está falando. Moisés não fala uma só palavra no meio de todos esses capítulos, tá? Não tem uma só palavra de Moisés aqui. O texto é inteirinho, somente o Senhor falando com Moisés. Aí, se você seguir mais algumas páginas, vamos lá comigo. Êxodo 31, a gente já falou um pouquinho sobre ele, inclusive, em outras aulas. Aí vem o episódio no capítulo 32, que é do bezerro de ouro, que é muito triste esse episódio no meio aqui do texto. Aí a gente tem o 33 e o 34. Deus está falando com Moisés. Quando chega no 35, capítulo 35, que foi o que a gente começou semana passada, Moisés vai começar a falar com o povo. Moisés vai começar a falar com Israel agora, com todo mundo que saiu com ele do Egito. Ele vai falar com toda a assembleia, né, do povo de Deus que está ali diante dele, para passar agora todas as informações, todas as medidas, todas as peças, tudo que Deus falou com ele, do capítulo 25 até o capítulo 31, agora Moisés vai repassar, porque só quem ouviu essa mensagem lá no monte foi Moisés, mais ninguém. Agora Moisés vai precisar passar isso para o povo. Ele vai precisar falar tudo que ele ouviu lá no monte, sobre as peças, sobre as medidas, sobre como deve ser o tabernáculo. Ele vai falar tudo com o povo. Segue comigo na tua Bíblia aí. Capítulo 35, capítulo 36, capítulo 37, capítulo 38, capítulo 39. É Moisés repassando então toda a informação que ele recebeu lá no monte de Deus. Agora é Moisés quem está falando tudo isso aqui para o povo de Israel, para as pessoas que ele está chamando para a construção desse tabernáculo. Então agora ele está sendo o líder ali de Israel e passando então toda a informação que Deus passou para ele e para o povo. Então por isso que eu vou ler lá no capítulo 25, ao invés de ler aqui no 36, tá? No 36 seria ele falando sobre as peças
mas eu quero usar o texto que Deus está falando com Moisés. Eu prefiro, porque a gente vai ter uma exatidão maior de alguns detalhes que está aqui no texto. Moisés fala tudo, lógico, mas eu quero olhar para o texto em que Deus está falando com Moisés junto com vocês, tá bom? Então, para quem está começando aí primeira, segunda aula com a gente está falando então sobre esse momento em que Israel está acampado ali no monte, ao redor do Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, e Moisés subiu para o monte para receber então todas essas informações, os 10 mandamentos, a gente falou várias coisas que Deus está fazendo com eles naquele momento ali no deserto. E nesse momento especificamente hoje a gente vai falar sobre as peças que Deus então pediu para Moisés construir sobre esse tabernáculo. Semana passada a gente falou o que significava esse tabernáculo, né? Mais precisamente eu falei sobre a palavra tabernáculo. Então, se vocês puderem, né, quem não assistiu algumas aulas anteriores, deem uma olhadinha porque vai ajudar a compreensão daquilo que a gente está falando, para eu não ter que estar repetindo alguns termos aqui para vocês, tá bom? Só para a gente não perder tempo nas aulas. Mas tá tudo gravado lá, então tá tudo no YouTube, se vocês quiserem acompanhar, pode. Mas cada aula é uma aula, eu costumo dizer, tá bom? Então nada interfere aí no entendimento de vocês. Então vamos lá, Êxodo 25, eu quero pegar a partir do versículo 10. A gente vai começar falando sobre essa peça chamada Arca, né? A Arca da Aliança. A gente vai começar a falar sobre ela. Então vamos ler alguns versículos aqui, só para a gente começar e entender como é que vai ser essas peças que a gente vai ver. Êxodo 25, versículo 10, diz assim: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente, um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Eu li esse, mas provavelmente eu não vou ler o texto de todos, tá? Pra gente não perder tempo, a gente vai pegar alguns tópicos. Mas eu li esse primeiro pra gente entender como é que Deus está fazendo e o que ele está então pedindo para Moisés construir. Então a gente semana passada falou sobre essa chamada, né? No início do capítulo 25, Deus chama Moisés para chamar o povo, fez uma convocação de oferta, onde o povo deveria trazer cada um segundo a sua possibilidade, segundo o material que eles tivessem em mãos. Eles trariam então uma oferta ao Senhor, voluntária, mas que também precisava de homens capazes, de mulheres que também fossem capazes para fazer os tecidos, para fazer os bordados e tudo que fosse necessário para construir esse tabernáculo. A gente também viu que esse tabernáculo então fala de um lugar aonde Deus deseja habitar. Volta comigo se você está com a Bíblia e eu quero que você fique com ela aberta aí. Êxodo 25, versículo 8. Ele diz assim, ó: farão um santuário para mim
e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então Deus diz que ele está dando para Moisés, e isso precisa ficar gravado na nossa mente, tá? Esse é o principal foco nesse momento para Israel e para todos nós, o nosso entendimento. Deus está dizendo assim, olha, para que eu possa habitar no meio do meu povo, Israel, eu preciso de um lugar onde eu possa habitar. Então Deus não poderia vir e estar em qualquer lugar no meio do povo de Israel. Por que Deus não poderia vir e estar em qualquer lugar onde o povo de Israel estivesse? Por causa do pecado. Até esse momento da humanidade, depois da queda de Adão e Eva, nenhum outro lugar serviu de habitação para Deus. Nenhum outro lugar Deus disse que ele desceria para habitar no meio do seu povo. Mas aqui Deus está pedindo então para Moisés que ele deseja vir e habitar no meio do seu povo. Mas Moisés, como é que eu posso fazer isso então? Deus dizendo, Moisés, eu só consigo descer e habitar e estar no meio do meu povo Israel constantemente se houver um lugar preparado, santificado, separado para mim realmente, para que a minha santidade possa então habitar e eu possa estar no meio do meu povo. Porque se for de qualquer jeito, a minha glória vai matar toda a humanidade por causa do pecado. Então, onde Deus vem e tem pecado, infelizmente nós somos mortos. Nós somos a justiça de Deus, né? O fogo de Deus consome todas as pessoas, todo o pecado. Então Deus não conseguiria habitar em qualquer lugar na terra se esse lugar então não fosse preparado para a habitação de Deus. E quem deseja, frisa isso na sua cabeça, por favor. Quem deseja habitar no meio do seu povo é Deus. Sempre parte do Senhor esse desejo. Desde a criação, você percebe que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque Deus desejava ter relacionamento com esse ser que ele estava criando. E esse ser, então, era igualzinho a ele, tinha a mesma essência dele. Então, Deus vinha na viração do dia e tinha comunhão com Adão e Eva todos os dias. Então, quem deseja estar conosco, quem deseja ter comunhão conosco é Deus. Sempre vai partir do Senhor esse anseio, esse desejo, essa maneira de se relacionar com o homem, sempre parte de Deus. Quem é que se afasta de Deus? Eu, você e toda a humanidade com o pecado. Então, quando eu decido pelo pecado, eu já estou decidindo de lambuja, eu já estou decidindo por me afastar de Deus. Quando eu digo eu não quero ter comunhão com Deus, com as minhas atitudes, é só eu pecar. O pecado me afasta de Deus. Mas Deus nunca desejou estar longe de mim e de você. Então, mais uma vez, na história da humanidade, Deus se volta para a humanidade, para o homem, especificamente para um povo que ele chama Israel, e ele diz, eu quero habitar. Gente, o que significa a palavra habitação? É uma constante permanência. Então Deus não deseja nos visitar. Deus não deseja vir dar um passeio na terra. Deus está dizendo que ele decidiu que ele quer habitar no nosso meio. Tem diferença ou não essa palavra? Tem, ok? Deus deseja estar, ficar, permanecer. Só que ele só pode ficar, permanecer se houver santidade, se houver reverência, se houver um lugar preparado para ele habitar. Se esse lugar não existir, Deus não pode vir. E aqui eu já vou aproveitar para abrir um parênteses e falar uma coisa extremamente importante para nós. Deus, na sua soberania, ele é onipotente,
onisciente e onipresente, ok? Então, onipotente, ele tem todo o poder, isso significa ser onipotente. Ele não tem algum poder, não, ele tem todo o poder. Então, por isso ele é onipotente. Ele é onisciente, porque ele conhece tudo que está para trás, ele sabe, e o que está para frente. O que eu ainda vou pensar daqui uma semana, Deus já sabe. O que eu e você vamos pensar daqui um mês, Deus já sabe. O que nós vamos fazer e pensar daqui um ano, Deus já sabe. Então Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Não há nada que você faça ou pense que Deus não sabe antes. Então ele é onisciente. E ele é onipresente. O que significa onipresente? Ele está em todos os lugares, ok? Isso significa, ele está em todos os lugares. Então, se eu perguntar, acho que eu já fiz essa pergunta aqui na aula, vamos reforçar para a gente pensar sobre isso, para a gente completar isso que eu acabei de falar sobre o tabernáculo. Como Deus é onipresente e ele está em todos os lugares, ele preenche os céus com S, né, no plural, e a terra e todo o universo. Deus preenche tudo isso. Ele é onipresente, então ele está em todos os lugares. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, Deus está agora lá no Japão? Vocês diriam sim. Deus está lá, sei lá, na Antártida? Deus está. Se eu disser, Deus está agora aí dentro da sua casa, o que vocês diriam? Sim, Deus está. Se eu disser para vocês, Deus está no prostíbulo que existe na cidade onde você mora, o que você me diria? Está. Ok? Então, a onipresença de Deus, é aí que eu quero chegar, significa que independente do lugar, seja ele um lugar normal, vamos dizer assim, para a gente entender, a minha casa, ok? Com a minha família, seja a igreja onde eu congrego, seja o banco onde eu fui pagar uma conta, seja a prefeitura da minha cidade, seja o banheiro do shopping, seja a loja onde eu trabalho, qualquer lugar que você pensar aí agora, qualquer lugar, Deus está, ok? Porque ele preenche os céus e a terra. Isso significa onipresença, ok? Agora, se eu disser que Deus, ele está no sentido de presença, na teologia, nos estudos aí, a galera chama isso de emanência, ok? É quando Deus vem em um lugar, ok? Quando Deus realmente está, literalmente, a presença de Deus, ela enche o lugar. Quando o templo foi preparado, tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão, quando ele é terminado, a palavra de Deus diz que Deus encheu toda a casa. A glória de Deus encheu toda a casa. O que é essa glória de Deus? É quando a presença de Deus está. Ok? Então Deus veio. Já não é mais simplesmente a onipresença de Deus, mas sim a presença emanente de Deus. É quando Deus vem de verdade em um lugar, ok? Quando Deus apareceu para Moisés, quando Deus apareceu para Abraão, quando Deus apareceu para Elias, quando Deus vem e desce em algum lugar para falar com o homem, isso é a presença de Deus naquele lugar específico, ele próprio. Seja de uma forma de teofania, né, através de um anjo, seja só uma presença que a pessoa sente, né, de forma forte naquele lugar, é diferente, né, o lugar fica diferente. Então, isso significa, então, Deus está. Então, quando Deus está falando para Moisés, vamos voltar agora para o texto. Quando Deus está falando para Moisés, dizendo para ele assim, eu desejo habitar no meio do meu povo Israel, Deus está dizendo sobre a onipresença dele, gente? Não. Por quê? Porque Deus já estava, ok?
Deus está em todos os lugares da terra. Então Deus já estava ali com eles no Monte Sinai, na caminhada do deserto ali, Deus já estava. Mas Deus desejava vir com a sua presença emanente. Ele mesmo queria vir e estar, exatamente como ele ia todas as tardes visitar Adão e Eva no Jardim do Éden, assim como Jesus veio e habitou entre nós. Deus então também desejava nesse momento habitar, morar com o povo de Israel no meio deles. Então Deus queria ter uma casa onde ele pudesse vir e morar, habitar. A palavra habitar, gente, é estar constantemente, estar ali permanentemente, vamos dizer assim, para que a gente possa entender. E não só a onipresença. Porque quando Deus diz aqui nesse texto que ele deseja estar e habitar no meio de Israel, isso quer dizer que todo o restante da terra ficou sem a presença de Deus? O que vocês acham? Não, né? Então a onipresença de Deus permanece em todos os lugares, por isso ele é onipotente e onipresente. Esse é o grande poder de Deus, a soberania dele, ok? Independente dele estar presencialmente em um lugar, ele não abandona todo o resto do universo e da terra. Gente, pensa na grandiosidade desse nosso Deus, né? A nossa cabeça, ela funde quando a gente pensa algumas coisas como essa, né? Como a grandeza de Deus é tão muito maior do que a gente imagina. Então Deus decide habitar em um lugar. Ele está dizendo para Moisés: eu quero habitar no meio do meu povo. Então, Moisés, para que eu possa habitar, para que eu tenha um endereço aonde eu vou estar todos os dias, eu preciso que esse lugar seja então muito bem preparado. E ele termina, né, o versículo 9 aqui do Êxodo 25:9, ele fala: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, para que Deus pudesse vir e habitar, tinha um modelo específico de tabernáculo que precisava ser construído. E não só construído, mas esse lugar precisava ser totalmente consagrado, santificado, separado para Deus, ok? É isso que ele está falando aqui no início. E ele começa então com uma peça extremamente importante. E não é por acaso que ele começa falando sobre a Arca da Aliança, ok? Não é por acaso que ele começa falando sobre a Arca da Aliança. Porque Deus começa pedindo para Moisés, dando o modelo da peça mais importante desse tabernáculo. A peça principal de todo esse tabernáculo, de toda essa construção, seria a Arca da Aliança, né? O lugar da presença de Deus. Então, Deus desejava já iniciar essa construção através da principal peça. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês a respeito dessa peça é a palavra que é dada para ela, né? Arca. Então, o que é uma arca, gente? Se vocês pensarem aí a respeito de filmes, de piratas, ou a respeito de filmes que falam sobre tesouros, o que é uma arca? Se não um baú, né? Aonde era guardado grandes tesouros. Isso é uma arca. Uma arca, se você assistir filmes de Indiana Jones ou qualquer outro filme aí né, sobre piratas e sobre tesouros, você vai ver que sempre tem uma arca que é a principal peça ali que eles estão procurando, buscando esse grande tesouro que está escondido dentro dessa arca. Então, a arca aqui, ela está sendo dada para Moisés como uma peça principal desse tabernáculo, e mais do que isso, é justamente um baú, uma caixa de madeira de acácia, que a gente vai ver agora que é o material, aonde a parte principal vai ser colocada dentro. Um tesouro vai ser escondido dentro dessa arca. E qual é o tesouro que vai ser escondido dentro dessa arca? Se não a tábua da aliança, né, que Deus está dizendo aqui no capítulo 25 que ele ainda vai dar, porque ele ainda não entregou para Moisés essa arca. Então as tábuas, né, com os mandamentos, um pouco do maná dentro de uma vasilha,
representando ali o alimento que eles estão comendo no deserto, e a vara de Arão que floresceu. Então essas são as 3 peças que vão estar dentro desse baú que é chamado de arca, porque justamente é um baú de tesouros, e esse baú de tesouros é chamado de arca. Então, arca da aliança, o baú onde contém a aliança de Deus, onde contém a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, a arca da aliança é o lugar, é a caixa de madeira aonde essas peças vão. Então, a arca da aliança, especificamente, aqui eu já quero abrir um parênteses, a gente precisa entender isso, gente. Já escrevam aí ou deixem gravado na Bíblia de vocês de alguma maneira, a arca, a caixa de madeira, aonde essas peças iam dentro, a vara de Arão, o jarro com maná e as tábuas da aliança, não era um lugar aonde Deus ia entrar. Só para a gente poder entender o que eu quero dizer, tá bom? Então, a arca era somente o lugar aonde seria guardado. O tesouro era guardado dentro da arca, dentro da caixa de madeira. Mas em cima dessa arca, em cima dessa peça, ia uma tampa, que nós lemos aqui também, né, no versículo 17. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades dessa tampa. Então ele vai falar que por cima dessa caixa, que era... Vamos agora para os materiais para a gente já perceber algumas coisas aqui. Então a arca ela deveria ser construída com madeira de acácia e revestida por dentro e por fora com ouro puro. Não é isso que está escrito, gente? Vamos olhar aqui só para a gente não falar bobagem. Então, versículo 10 e 11. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Versículo 11. Revista de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Então, quando a palavra de Deus vai falar sobre a madeira de acácia, esse primeiro material, que era o material base, né, desses utensílios do tabernáculo, a madeira representa o homem, a humanidade do homem, ok? Então, tudo que é feito de madeira representa que existe uma parte humana nessa parte, nessa peça, né? Tudo que Deus falar que a construção inicial é de madeira, seja ela qual for, né? Aqui ele fala madeira de acácia, porque essa madeira ela suportaria o ouro sobre ela, tá? Tem a ver com essa madeira suportar ser revestida por ouro, por isso que foi usada essa. Mas todas as vezes que na Bíblia for usado material chamado madeira, tem a ver com a humanidade, com o homem. Nós somos essa madeira que Deus deseja moldar ou fazer. É um exemplo, é uma tipologia do homem. Então, a madeira de acácia ou qualquer outra madeira na Bíblia geralmente tem a ver com a humanidade, com o homem, tá? É uma representação que Deus dá. Quando ele fala desse material que vai revestir essa caixa chamada de arca, então ele diz que sobre essa caixa vai vir ouro puro. E quando ele também fala sobre ouro puro, ele não está dizendo que é só ouro, simplesmente. Porque tem algumas peças aqui do tabernáculo que vão ser feitas só de ouro, tá? Não ouro puro. Por quê? Porque, na verdade, todas as vezes que dentro da Bíblia a palavra estiver representada por ouro, e principalmente ouro puro, está falando de divindade, de Deus estando nisso, Deus revestindo isso, Deus ocupando também esse lugar. Então, não somente a madeira de acácia por baixo, né, por dentro, mas agora o revestimento dessa madeira é ouro puro. Então, tem a divindade de Deus, tem a própria presença de Deus representada através desse ouro puro nessa caixa de madeira, aonde ia as 3 peças que a gente já falou. Só que em cima dessa caixa
que é o que eu quero que vocês se atentem aqui agora. A tampa dessa caixa, ela não é feita de madeira de acácia. Mas nós acabamos de ler aqui, né? Ó, versículo 17. Façam uma tampa de ouro puro. Então, a tampa que vai sobre a arca, que vai sobre essa caixa, pensa numa caixa. Vocês lembram dos filmes aí de tesouro, gente? Como é aquela arca onde vai o tesouro? A tampa geralmente é aquela oval, né? Que vai por cima, que faz aquele baú, né? Mas a caixa onde está o tesouro não é quadrada? Retangular, na verdade, quadrada não, retangular. Se você pegar essa medida que Moisés deu aqui, vocês vão ver que se vocês desenharem ela em algum papel, vai dar exatamente uma medida retangular. Então era uma caixa retangular que era feita de madeira, revestida de ouro puro. Então o homem, a representação do homem na madeira e a representação do divino no ouro puro, ok? E por cima disso, dessa caixa, então iria uma tampa chamada, nós vamos ver muito essa palavra e vai treinando ela aí no seu vocabulário para você começar a aprender a falar essa palavra quando você estiver lendo a Bíblia ou quando você for explicar para alguém. Essa tampa que vai em cima da arca, ela é chamada de propiciatório, ok? Então, a tampa, só a tampa, ela é chamada de propiciatório. Então, todas as vezes que a gente vê a palavra propiciatório na Bíblia, tá falando dessa tampa que ia em cima da arca, que era feita de ouro puro. Se essa tampa era feita de ouro puro, o que significa que essa tampa significa? Que ela é totalmente divina. Então não tem a parte humana nessa tampa, ok? Não tem madeira. Então a tampa não é feita de madeira, ela é feita de ouro puro. Então a tampa que vai em cima da arca, da caixa, ela é de ouro puro, ela é divina. Ela é totalmente divina, não há madeira nela, ok? E nessa tampa deveria ser feito então 2 querubins, 2 anjos, a representação de 2 anjos, esculpida também de ouro, não é isso? Versículo 18. Com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Então esses querubins não eram de ouro puro, eram de ouro batido, ok? Simplesmente de ouro batido. Então é um ouro menos purificado, tá? O ouro puro é o ouro que ele é totalmente purificado muitas e muitas e muitas vezes até extrair ouro puríssimo. Por isso que ele é chamado de ouro puro. O ouro batido não, é um ouro menos purificado. Então os querubins que iam ser esculpidos sobre essa tampa, que chama propiciatório, eles não eram de ouro puro, então eles não eram divinos, eles eram simplesmente a representação de 2 querubins, como anjos que são realmente a representação do trono de Deus, que são seres celestiais, que estão lá o tempo inteiro na presença de Deus. Então a representação desses anjos protegendo ou estando ali em cima dessa tampa chamada propiciatório. Agora, o ápice dessa arca da aliança, dessa peça principal, ela vem no finalzinho, ela vem no versículo 22. Olha o que Deus diz para Moisés, que essa arca, o que vai acontecer com essa arca e com essa tampa. Olha o que está escrito aí, eu queria que você grifasse esse texto, ou circulasse, ou gravasse ele de alguma maneira aí nos seus estudos. Versículo 22. Ali, vamos pegar o versículo 21 só para vocês entenderem o que ele está falando, ó. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali aonde, gente? Ali na tampa, ok? É na tampa. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins, localizaram aí o lugar, gente? Então, na tampa, os 2 querubins estão ao redor. Vou pegar aqui o meu bichinho aqui do meu tabernáculo. Peraí, gente, segura aí. Ó, eu tenho uma maquete aqui, se vocês viram os videozinhos que eu mandei pra vocês no grupo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, ixi, bem pequenininho, não vai dar pra ver. Arca da Aliança, então a caixa que seria feita de madeira, as hastes, e aí tá aqui a tampa, ó.
a tampa, que ela deveria ser feita toda então de ouro puro, e os 2 querubins aqui são 2 anjos, isso aqui, que era para ser feito de ouro batido. Então aqui a tampa tá tampada, aqui a caixa, certo? E as 3 peças estão aqui dentro. Aí Deus está dizendo no versículo 22, ó, ali sobre a tampa. Então, ó, nessa parte aqui do meio aqui, ó, sobre a tampa, entre os 2 querubins. Então, no meio desses 2 anjos aqui, desses 2 querubins, ó lá, ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança. Então, a arca tá aqui, é a caixa, ok? Sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Aonde Deus vai vir, gente? Quem abre aí o áudio só para eu ver se vocês entenderam o que eu falei? Aonde em cima da tampa entre os querubins. Em cima da tampa, no meio dos 2 querubins. Ali Deus iria vir. Só que o que existe aqui no meio, gente? O que existe aqui no meio? Senão um grande vazio. Não tem nada aqui no meio, vocês concordam comigo? É um vácuo. Em cima da tampa, entre os 2 querubins, tem um vácuo aqui. Então Deus está dizendo que ele vai vir nesse lugar, vamos dizer assim, no vácuo, no nada. Deus vai vir e falar com Moisés sobre os mandamentos para os israelitas. Então o que a gente entende? Que a presença de Deus, ela não tem, grava isso, gente, a presença de Deus, ela não tem um corpo físico, ok? Ela tem simplesmente uma presença, uma manifestação, ok? Então, a presença de Deus, Deus está dizendo que ele vai vir falar com os sacerdotes, com Moisés, todas as vezes que ele vier falar com eles, lá dentro do tabernáculo, aonde a arca vai ficar, Deus está dizendo que ele vai vir em cima da tampa. Então não tem a ver com o que está dentro. Dentro é um tesouro que Israel sabia que estava guardado e tem uma representação muito forte para a gente aqui dentro da palavra. Os mandamentos, o maná e a vara de Arão. Mas o mais importante não está dentro da arca, ok? E sim a presença de Deus que vem em cima da tampa, no meio dos querubins. Então fala de um lugar de total santidade, porque a tampa é de ouro puro, e a representação desses anjos querubins, que segundo os estudiosos aí sobre anjos, querubim é a hierarquia mais alta no nível de anjos criados por Deus. Então é como se fossem 2 guardiões da presença de Deus, 2 anjos que têm uma patente muito grande e que podem estar ali aonde Deus vai vir e se manifestar. Essa é a representação. Então Deus vai vir com a sua presença. Então não tem nada visível, não tem nada humanamente palpável. Entenderam isso que eu quis dizer? Deus vai vir e a sua presença vai vir ali. Agora, vamos então entender aonde está essa peça. A gente já vai caminhar um pouquinho mais aí dentro. Aonde fica a Arca da Aliança? Vamos pegar lá o texto? Vamos comigo? Vamos ver se a gente consegue já caminhar dentro disso. Êxodo, segura lá o 25. Capítulo 40, vai lá. Capítulo 40. Abram comigo. Êxodo 40 diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. A gente vai falar sobre isso depois. Coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Então, a arca da aliança, ela vai ficar no lugar mais protegido do tabernáculo,
que a gente sabe que é o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. Se vocês viram aquele videozinho, e quem não viu, depois dá uma olhada, eu fiz uma gravação sobre todo o tabernáculo ali, bem pequenininho, os vídeos curtos, dá para ver direitinho. O tabernáculo era dividido em 3 partes, não é isso? Átrio, que era toda a parte de fora, onde todo mundo podia habitar, onde todo mundo podia entrar. Depois tinha o lugar santo, que nós já vamos falar sobre ele já, o lugar santo. E depois do véu, que a palavra fala ali, que vai ser também construído, depois desse véu só estava a Arca da Aliança. Então era como se fosse o cômodo mais profundo dessa casa, desse tabernáculo, o lugar mais protegido e o lugar mais santo desse lugar, que era o lugar onde a Arca da Aliança ia ficar. Era o Santo dos Santos. E nesse lugar, no Santo dos Santos, o único que poderia entrar lá seria Moisés, enquanto vivo, né? Moisés entrou nesse lugar. Mas depois de Moisés, as únicas pessoas que poderiam entrar nesse lugar seriam os sumos sacerdotes. Então, a família de Arão, os homens, né, da família de Arão. Então, começaria por Arão e depois pelos filhos dele. Então, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar onde essa arca foi colocada, e ali a manifestação de Deus viria para falar com esse sumo sacerdote, para manifestar a glória de Deus ali, para purificação, para perdão dos pecados de todo Israel uma vez por ano. Depois nós vamos explicar isso dentro do livro de Levítico. Mas vamos só nos inteirar sobre o lugar. Então, o Santo dos Santos era essa parte mais profunda do tabernáculo, era uma parte exclusiva de uso da Arca da Aliança. A única peça que ficava lá dentro era a Arca da Aliança, e o único que podia entrar lá dentro era o sumo sacerdote, mais ninguém. Se qualquer outra pessoa fosse entrar naquele lugar, ela seria morta. Deus especificou isso e ponto, ok? Era o sumo sacerdote e somente ele, ok? Então era isso. Então a Arca da Aliança estava lá dentro e era esse lugar onde a presença de Deus ia habitar, ia estar. Então falamos sobre o Santo dos Santos, que é esse lugar mais escondido do tabernáculo, e que peça estaria lá dentro, que era a Arca da Aliança, com a caixa de madeira revestida de ouro. Dentro dela estava o maná, um pouco do maná, né? A vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança que seriam dadas para Israel. Essa é a primeira parte. Então Deus faz questão de falar que a construção desse tabernáculo começaria por essa parte principal, ou por essa peça principal a ser construída, que seria a Arca da Aliança, ok? Vamos continuar aqui? Depois disso, ele fala sobre a mesa e seus utensílios. Vamos ler só uns 2 versículos aqui para a gente ver. Versículo 23 do capítulo 25. 25, 23, diz assim, ó: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Versículo 24, revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Então, a gente já começa esse texto, e quem não leu, leia. Depois eu falei pra galera, quando a gente passou por esse período aqui, eu falei pra galera ler em casa, aí na semana de vocês, para ficar mais fácil, pra gente não tá tendo que perder muito tempo com essa leitura, porque é cheio de detalhes, né? Mas leiam, é maravilhoso a gente entender cada um dessas peças. Então, a mesa e os seus utensílios era uma peça que deveria ser feita. Então pensa numa mesa aí mesmo, tá? Uma mesa retangular. Essa medida que Deus dá para Moisés é uma mesa retangular. Ela deveria ser feita de madeira. Então qual é a representação dessa mesa, gente? Então de novo a gente tem a humanidade, né? O homem, o ser humano, né? Dentro dessa peça, vamos dizer assim. Então tem a parte humana, que é a madeira de acácia, mas de novo, essa mesa aqui e os seus utensílios, eles deveriam ser revestidos de ouro puro. Então, de novo, a gente percebe
que algumas partes dessa mesa eram de madeira e revestido de ouro puro. Então, novamente, a divindade de Deus, a presença de Deus está nessa peça, porque o ouro puro vai representar essa divindade. Tem o homem dentro com a madeira, mas tem a parte divina. E depois tem alguns outros pedaços dessa mesa que é de ouro normal, ouro batido, né? Ouro comum. Já não tem tanto essa questão da divindade. Também é, mas não puro, como se fosse a própria presença de Deus naquela peça. Então vai falar sobre essa mesa. Nesse que vai ficar no lugar santo, nós já vamos falar sobre ele. Fora a mesa e os seus utensílios, que está escrito aí, né? Vai falar, no versículo 30, ele diz assim, ó, dessa mesa: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então, em cima dessa mesa, que é de madeira de acácia e revestida de ouro puro, vai ter sempre um alimento que ele vai ser dito pelo Senhor aqui para Moisés, que são os pães. Gente, na Bíblia de vocês, a palavra pães está com letra minúscula? Pães, mas em seguida está escrito presença. Presença está com letra maiúscula? Sim? Algumas Bíblias, acontece alguns erros de impressão, tá? Ou na hora da pessoa digitar lá, não sei como é feito uma Bíblia, mas acontece alguns erros de editoramento lá, não sei como fala, de impressão. E aí acontece de não sair essas letras assim. Mas aí a palavra pães é com letra minúscula, porque fala realmente de um pão, de comida mesmo, mas fala de pães da presença. A presença nada mais é do que esse pão vivo que desceu do céu mesmo, é o próprio Cristo, o alimento espiritual para Israel, mas principalmente para a família de Levi, porque eram os levitas e os sacerdotes que tinham acesso a esse lugar e que poderiam então comer desse alimento. Então os pães da presença não era para qualquer pessoa comer, mas era para a família sacerdotal e para a tribo de Levi, a família que também, as famílias, né, a tribo inteira que estaria responsável por alimentar espiritualmente Israel. Então é como se Deus dissesse assim, os pães da presença, o Cristo, né, é como se eu estivesse servindo a ceia. Aqui ela era, nesse momento da história do tabernáculo, ela era o alimento exclusivo para os sacerdotes e para a família da tribo de Levi, as famílias, né, levitas. Então só eles tinham o direito de comer desse pão da presença, que era o próprio Cristo. Somente eles podiam ter acesso a essa mesa dos pães. Por quê? Porque eles estariam todo o tempo se santificando sem pecado para acessar esse lugar chamado santo lugar, o lugar santo, para comer desse alimento. Já vou fechar, gente, segura aí. Já vou explicar aí para Johanna, porque vai fechar, né? Uma hora a gente fecha, Johanna, e eu vou dar outro link lá no grupo pra gente entrar de novo, tá? Senão o Google Meet fecha, a gente fica sem o vídeo aqui. Então, os pães da presença eram o alimento que estaria sobre essa mesa, que estaria no lugar santo. Vamos fechar para mim me concentrar e continuar explicando para vocês. Fechem rapidinho, nós estamos em 14. Voltem bem rápido, tá?
Cadê a turma? Deu certo? Tá dando certo. Faltam alguns. Vamos lá, gente. Faltam mais 3 fugidos aqui. Soninha, Adriana ou Glória. Falta mais um que sumiu aqui. Vamos lá, então, gente. A pessoa vindo, a gente já abre. Não sei quem é. Então, dentro desse outro lugar, chamado Lugar Santo, né, que era essa parte antes do Santíssimo Lugar, ou do Santo dos Santos, era uma parte um pouco maior, mas também fechada do tabernáculo, coberta, né, ninguém conseguia ver o que tinha lá dentro. Nesse lugar, nós tínhamos, então, agora, a primeira peça que Deus dá para Moisés na sequência é a mesa dos pães da presença. Então, os pães, eles não eram simples pãezinhos, né? Não era um pão qualquer, mas a palavra, ela é específica como pão da presença. Então, esse pão que era feito, ele era sem fermento, ele tinha toda uma preparação, ele era consagrado ao Senhor e ele ficava ali dentro do Santo dos Santos durante 6 dias. E só no 7º dia ele era trocado. Aqui nós temos tanta riqueza, gente, que a gente pode estudar, sei lá, uma semana sobre essas peças do tabernáculo e não acaba o assunto. De tão tremendo que é essa construção, de tão poderoso que é isso, ok? A gente, num outro momento, pode fazer um estudo específico sobre o tabernáculo e tudo mais. Então, eu vou tentar passar algumas coisas, mas se a gente for aprofundar muito, nós vamos ficar em cada uma das peças algumas aulas. Então, não dá, né? A gente vai pegar a essência de cada uma dessas peças e vamos seguir para a gente conseguir dar continuidade no estudo. Mas, então, a gente tem essa mesa dos pães, que é de madeira de acácia, revestida de ouro puro, e sobre ela o Senhor termina falando no versículo 30 que eles deveriam colocar os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então esse pão da presença está sempre diante de Deus, né? Ele está ali na presença de Deus o tempo inteiro, porque a presença de Deus está ali no Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, que é esse tabernáculo, ok? Então ele fala sobre essa peça. Em seguida, no versículo 31, ele vai falar sobre o candelabro de ouro. Vamos ler alguns versículos aqui? Êxodo 25, 31. Façam um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa nos braços, cada um com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada um com um botão e flor. Assim vai ser construído, né? Ele vai falar aqui. Versículo 37. Façam-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele, para que iluminem a frente dele. 6 cortadores de pavio e 6 apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. 40. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, Deus começa a reforçar agora para Moisés, ali no monte, os dois sozinhos, Deus começa a reforçar para Moisés de que todas essas peças, elas deveriam ser feitas exatamente como o modelo que Deus estava mostrando para Moisés. E mais uma vez eu vou dizer, gente, Moisés estava provavelmente vendo o tabernáculo, literalmente. É como se Deus estivesse dando para ele ali a visão de um templo que já existe onde Deus habita. Se Deus desejava agora habitar na terra, no meio do seu povo, e esse lugar que ele está dando para Moisés construir é um tabernáculo, um lugar de habitação de Deus, e esse lugar precisa ser totalmente separado, santo para Deus, específico nas suas medidas e tudo mais,
Deus estava mostrando tudo isso para Moisés. Ele estava vendo esse santuário, ele estava vendo esse tabernáculo já construído em algum lugar. E Deus estava falando: você vai fazer exatamente como o modelo que eu te mostrei no monte. Então Deus não estava simplesmente ditando algo para Moisés, ele estava mostrando algo para Moisés. Ok? Mas o versículo 37 vai falar uma coisa muito importante sobre o candelabro. O candelabro, gente, nada mais é do que o castiçal. Eu não vou pegar não, porque a peça é tão pequenininha que eu tenho aqui. Eu ia pegar ali dentro da maquete, mas eu queria que vocês depois olhassem essa peça, o candelabro. Eu vou ver se eu tenho essa imagem ainda aqui no meu computador e vou mandar no grupo para vocês. Esse candelabro, ele tinha muitos detalhes nesses braços e na própria haste, que era a parte principal, o centro, né? Ele vai falar sobre flores, né? De amêndoa, flor de amêndoa. Ele vai falar sobre botões de flor de amêndoa. E ele vai falar que em cada braço tem 3 botões de um lado, 3 do outro. Então, assim, a peça ela é tão cheia de detalhes. E todos esses detalhes têm também um porquê. Na aula de escatologia, quem está comigo aqui mais tempo, quando a gente falou lá sobre Apocalipse 1 e 2, ali sobre a visão de João a respeito do próprio Cristo, e aí fala que ele está no meio da igreja, né, nos 7 castiçais, ou 7 candelabros, e Jesus está no meio. A gente estudou um pouco sobre essa questão do candelabro. Eu vou ver se eu acho também essa aula, e se vocês quiserem assistir, vale a pena, porque eu falo especificamente sobre essa peça do tabernáculo, o que ela representa e o que nós, então, como igreja, representamos. Mas aqui já dá para a gente ter um vislumbre, né? A gente tem uma ideia. Olha o que ele escreve aqui no versículo 37, que a gente acabou de ler. Êxodo 25, 37. Ele diz assim, ó: faça-lhe também, para o candelabro, né? Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Vou pegar aqui, peraí, gente. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Olha lá. Ok, depois a gente vê, tá? Olha só, gente, olha aqui. O candelabro bem pequenininho, mas é ele aqui, ó, a representação, tá? E aí vocês estão vendo que tem 7 pontas aqui, ó, 3 de um lado, 3 do outro, certo? O meio aqui é a haste central. Então, esses braços eram de cada lado aqui e tal, 3 para um lado, 3 para o outro, e tá descrito tudo ali. Em cima de cada uma dessas hastes aqui, ó, era para ele construir lâmpadas, ok? Como se fossem lugares mesmo aonde pudesse acender. Então, o candelabro era uma coisa e as lâmpadas que iam aqui em cima era outra. E essas lâmpadas, elas serviriam para iluminar não o ambiente, lugar santo, não todo aquele ambiente, mas o texto está dizendo para que esse candelabro servia. Olha só, gente, de novo, lê comigo para vocês agora entenderem o quão maravilhoso é essa peça. Olha só, versículo 37 novamente. Façam-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Então, quando o sacerdote ou quando os levitas estavam dentro do lugar santo, o lugar em si era escuro, de uma certa maneira, ok? Mas quando eles chegavam perto do candelabro, o candelabro iluminava a frente deles, ok? Então, era de uma maneira quase que assim, aonde o sacerdote ou o levita chegasse perto do candelabro, aquele lugar ali, a frente do candelabro era iluminada pelo próprio candelabro. Então o candelabro não servia para iluminar todo o ambiente ou todo o tabernáculo. Não, não. Precisava chegar perto do candelabro para que a luz do candelabro então iluminasse a frente da onde ele estava. Detalhe, para que vocês queiram então lá assistir a aula, que eu vou ver se eu acho ela e ponho aí no grupo para vocês assistirem com mais calma.
a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse que nós, a igreja, né, a igreja de Cristo, eu e você que somos a igreja, nós somos o tabernáculo, nós somos essa igreja que é representada ali em Apocalipse e aqui também no tabernáculo sobre esse candelabro. Então, essa peça aqui, ó, o candelabro é a representação da igreja ou do lugar aonde a presença de Deus está, a luz do Senhor está. Então, a palavra de Deus diz que quando alguém chega perto de nós, essa presença de Deus que está em nós, ela ilumina a frente, a pessoa que está diante de nós. Então, a iluminação que está dentro de mim, através do candelabro, da presença de Deus e do que essa peça representa dentro do tabernáculo, ela ilumina a frente. Então, ela ilumina quem está diante de mim. Então, o candelabro ele não serve para iluminar todo o mundo. Percebem isso que eu estou querendo dizer para vocês? Então, o candelabro não é um holofote que vai iluminar de forma ampla lugar longe. Se você liga um holofote, o que acontece com o holofote, gente? Ele simplesmente ilumina tudo que está na frente dele e ao redor, né? De tão forte que a luz de um holofote é. Não, o candelabro não é um holofote. O candelabro é um lugar onde as lâmpadas, onde a luz que ilumina ele vai iluminar somente a frente. Então, quando o sacerdote ou levita chegava perto do candelabro, ele era iluminado aquele lugar, aquele perímetro, aquele lugar ali onde o sacerdote ia próximo ao candelabro é que ele ia ser iluminado. Próxima aula a gente vai falar um pouco das representações disso e aí a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Hoje a gente vai focar nas peças, mas semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre essas três partes, né, do tabernáculo pra gente e essas peças, o que elas representam. Mas eu vou ver se eu acho essa aula de escatologia e vou pôr para vocês só para vocês verem toda a preciosidade que existe nessa peça chamada candelabro, ok? Então, a peça candelabro iluminava a frente, ok? Era para isso que ele servia. Era o lugar ali na frente dele que era iluminado. Então, tenta imaginar aí a iluminação que era bem restrita a quem chegava perto do tabernáculo, do candelabro, ok? Próxima peça é o tabernáculo em si. O tabernáculo aqui, capítulo 26, gente, nada mais é do que aquela parte grande, né, visível, que a gente enxerga quando a gente olha para uma foto do tabernáculo. Então, a casa, sabe quando você está olhando para uma casa, você está fora da casa e olha para a casa, né? Então, você está vendo aquela grande construção. Então, aquele tabernáculo, aquela tenda que era construída, que iria ser construída, a palavra vai chamar de tabernáculo, tá? Então, é aquela parte comprida aonde ficava o lugar santo, que era onde estava esse candelabro, a mesa, e a gente vai ver que vai ter mais uma peça que é o altar de incenso, e o santo dos santos. Então, essa parte era chamada de tabernáculo, ou tenda do encontro, ou templo. A gente pode usar dessa forma também para a gente entender. Então, essa era a parte coberta, era a parte fechada, que ninguém conseguia entrar, não conseguia entrar, não podia, não é que não conseguia, porque se a pessoa quisesse entrar, ela podia, mas com certeza ela morreria, porque ali era um acesso restrito para levitas no lugar santo, onde tinha o candelabro, a mesa e o altar de incenso, até os levitas podiam entrar. E tinha o santo dos santos, que aí não, somente o sumo sacerdote e uma vez por ano podia entrar lá para oferecer sacrifício uma vez por ano, ok? Que era onde ficava a Arca da Aliança. Então a gente tem essa tenda que é chamada de tabernáculo. Vamos ler alguns versículos aqui, mas ela é basicamente as hastes e os tecidos, tá bom? Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 metro de largura. Então, a nossa amiga Sandra aí,
deve estar bem familiarizada com medidas, né? Tá trabalhando aí lá na Mauá Tecidos e faz cortina à torta e à direita. Ela tá aí, não tá? Não tô vendo ela aqui, mas ela deve estar por aí. Tá, não tá, Sandrinha? Tá lá. Olha lá, cortina é com a Sandra mesmo, gente. Quem precisar fazer cortina é com a Sandra, irmã do Rê. É com ela mesmo agora as cortinas. Então, toda essa parte do capítulo 26, ó, segue comigo aí, eu não vou ler não, porque ela vai falar de todas essas cortinas que eram feitas. Essa tenda, gente, esse tabernáculo, ele tinha um diferencial. A parte lá da construção, eu ia tentar tirar, mas tá preso ali, eu não consigo. Mas esse tabernáculo era coberto por quatro camadas, 4 cortinas ou 4 coberturas, tá bom? Então não era uma só, eram 4 coberturas que tinha ali em cima. A primeira cobertura é essa que eles falam do linho fino e que era bordado os querubins, que tá aqui no versículo 1, né, que a gente viu. Então a primeira camada, a primeira cobertura desse tabernáculo era linho fino com bordados de querubins e tecidos azul, roxo e vermelho. Então era a primeira parte. E essa parte, esses querubins e esses bordados lindíssimos que deviam ser, eles ficavam virados para dentro do templo, tá? Então, quem estava lá dentro do lugar santo ou do Santo dos Santos e olhasse para cima, olhasse para os lados, a pessoa veria esse tecido bordado perfeito, tá bom? Então o tecido era voltado para dentro do tabernáculo. Então não era o avesso que ficava dentro do tabernáculo, e sim o direito. Então era a parte bonita de tudo isso que ficava dentro do templo. Então quando entrava dentro do lugar santo, a visão que a pessoa tinha do teto e da lateral era desse linho fino, tecido com cores, né? Azul, roxo e vermelho, e todo bordado de querubins, ok? Então era essa visão que eles tinham, de uma grande cortina lindíssima, bordada à mão, com esses querubins ali do lado de dentro, ok? Então essa era a primeira cortina. A segunda cortina, ela vai falar sobre, deixa eu pegar aqui até para mim ver, era um outro tecido que era como se fosse um... Deixa eu ver se eu acho o versículo específico aqui. Eu não separei esse versículo. Peraí. Eu não separei esse texto. Mas eu vejo para vocês depois e falo. Mas são 4 coberturas. E por último tinha... Aí eu coloquei aqui, ó. Os querubins bordados. Deixa eu ver. Não coloquei. Bom, depois eu pego para vocês direitinho. Não, pele de cabra, anotei sim, gente, tá aqui, ó. Tabernáculo. As 10 cortinas eram de linho fino. Depois a segunda pele era a pele de cabra, que ia por cima desse linho fino. A terceira parte era a pele de carneiro, que ia por cima da pele de cabra. E por último, a última camada, e aí sim, essa camada era do avesso, e o direito ficava para fora, era o couro, ok? Então, o tabernáculo, a tenda, ela tinha 4 revestimentos, 4 coberturas, ok? Tinham 4 partes. Então, a primeira era as cortinas de linho fino, bordada com querubim para o lado de dentro. Depois vinha a pele de cabra por cima. Depois vinha a pele de carneiro por cima da pele de cabra. E por cima de tudo isso, um couro, ok? Então, imagina... para tecer essa grande cortina, para ir por cima uma da outra aí, para fazer essa grande cobertura. Detalhe, gente, esse lugar não tinha nenhuma iluminação por dentro, a não ser do candelabro. E o candelabro só iluminava a parte da frente, que nós acabamos de falar. Então, o candelabro ele não servia para iluminar todo o tabernáculo por dentro. Ele servia para iluminar só aonde o levita estivesse ali próximo dele, ok? Então era um lugar, vamos dizer para nós hoje, escuro, ok? Mas Deus tinha a sua maneira de mostrar o que é que precisava ser visto ali dentro, o que é que precisava ser feito ali dentro. E semana que vem a gente vai entender um pouquinho por que lá dentro não tem iluminação, por que não tem mais janelas, por que não existe um lugar onde a luz do sol entra, tá bom? Não tem.
não tinha luz solar dentro do tabernáculo, era só a luz mesmo ali do candelabro, ok? Voltando aqui, então capítulo 26 a gente fala sobre essa parte, sobre a armação, que são todas as hastes ali que seguravam tudo isso. Aí vem o véu no versículo 31, gente. Versículo 31, capítulo 26, versículo 31 vai falar sobre o véu. Que véu é esse? O véu que separava o lugar santo dos santos, ok? Esse é o véu que está falando aqui. Versículo 31 fala: faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho e mande bordar nele querubins. Então a gente tem também um véu que agora era colocado, uma cortina, né? Vamos colocar assim para a gente entender. Uma cortina que era colocada entre o Santo dos Santos e o lugar santo. Entre o lugar que era guardado a Arca da Aliança e o lugar que tinha o candelabro, a mesa dos pães da presença e o altar de incenso, que a gente ainda vai ver, ok? Então tinha uma cortina ali que separava esses dois ambientes para que só o sumo sacerdote acessasse e visse a Arca da Aliança. Ninguém mais poderia acessar aquele outro lugar. Versículo 34. Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança no lugar santíssimo, coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela do lado sul. Então agora pensa se você estivesse entrando dentro do tabernáculo. Imagina comigo, faz aí a imagem na sua cabeça. Quando você entrasse dentro do tabernáculo, o que você ia ver do seu lado direito, seria a mesa dos pães da presença, ok? Era o lugar onde a mesa dos pães da presença ficaria, do lado direito. Do lado esquerdo seria o candelabro. Então você está entrando dentro do tabernáculo, do seu lado direito a mesa com os pães da presença, do lado esquerdo o candelabro. De frente seria o altar de incenso, que a gente ainda vai ver ele também está aqui no lugar santo. E então o véu, esse véu que está sendo construído aqui, para separar entre essa parte do lugar santo e o santo dos santos, aonde a Arca da Aliança estaria lá dentro. Então é isso que Deus está falando aqui para Moisés nesse versículo 34 e 35. Como é que ele colocaria essas peças dentro do lugar santo? Versículo 36. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então agora é a entrada desse tabernáculo, a frente mesmo, né? A fachada principal do tabernáculo. Deus está falando para Moisés como é que ele tinha que fazer. Para essa entrada também deveria ter uma cortina, que seria a cortina que fecharia, né, que não deixaria as pessoas verem lá dentro. E além disso também fecharia a iluminação que eu falei para vocês. Então essa cortina era o acesso restrito, né, às pessoas autorizadas ali do tabernáculo. E ele fala para fazer de linho fino, trançado, obra de bordador. Então imagina que era uma cortina lindíssima com bordados nele inteirinho nessas 3 cores, e esses bordados eram de querubins, da figura de anjos, né? Então eles tinham ali a maneira de bordar esses querubins. Imagino que Deus deva ter mostrado esse desenho ou esse formato, né, para Moisés, para que eles conseguissem fazer esse bordado. Mas no finalzinho do versículo 37, ele diz assim, ó: mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então, aonde essa cortina ia ser pendurada, as únicas hastes que eram de bronze da tenda do tabernáculo eram essas 5 bases de bronze que iam segurar essa cortina da entrada. Todos os outros travessões que eram da parte do tabernáculo eram de madeira revestido de ouro. Depois você dá uma lida lá que vocês vão ver. Então toda a construção ao redor do tabernáculo, da tenda mesmo, era de madeira revestida de ouro, ok? Agora essa parte da frente, não, ela era feita de bronze.
E agora, toda a parte que está fora, a gente vai começar a ver a partir do capítulo 27, toda a parte externa do tabernáculo, que é o pátio, que é as peças que estão no pátio, todas essas peças, elas são feitas de bronze, ok? O bronze, gente, representa uma área onde o pecado ainda está. Então, vamos falar dessas os três metais preciosos, né? Então, o ouro fala da divindade, da parte divina nesse tabernáculo, o metal mais precioso. No céu, né, no trono de Deus existe ouro. No Éden existia ouro, a palavra vai falar ali a respeito do lugar onde Deus fez o Éden. O ouro é um metal extremamente rico e poderoso na terra, né? É difícil de se achar, mas quando se acha, se ganha grande riqueza com ele. Então tem a ver com poder, com divindade, com valor monetário mesmo. O ouro é muito precioso. Então o ouro fala dessa divindade. Então tudo onde tem Deus nas peças, onde tem divindade, onde tem pureza, onde tem santidade, essa é a melhor palavra para se usar aqui. Onde existe santidade de Deus, existe o ouro ali revestindo, existe o ouro sendo colocado. As bases do templo desse tabernáculo, elas são de prata, tá? Então a gente tem alguma parte da leitura aqui que tem, não sei se a gente vai ler, mas a base, toda a base, pensa na fundação, aonde as estacas eram colocadas, isso são as bases, né? Aonde elas eram fincadas no chão, essas bases, a palavra vai falar que é de prata. O metal, a prata, ela representa salvação, ela representa redenção. Então, todas as vezes que a gente vê prata sendo usado na Bíblia, você pode trazer à sua memória salvação, redenção, né? Restauração. O pecado está sendo tirado. Então, Jesus foi comprado, né, com moedas de prata. Então, tudo tem a ver com a redenção mesmo da humanidade, né? Então, a prata sempre tem essa representação dentro da palavra de Deus. Redenção, salvação, restauração. Por isso que as bases de todo o tabernáculo eram de prata. Esse templo representa a redenção, a presença de Deus novamente com a humanidade. É isso que esse templo representa para nós. Então, por isso que toda a base do tabernáculo era de prata. E agora, tudo que está do lado de fora, no pátio, na parte externa, desde as estacas dessa grande construção exterior, até o altar de holocaustos, a pia onde eles se lavavam, todas as peças ali fora, elas vão ser construídas de bronze. O bronze, o metal bronze, representa algo que está contaminado. O metal bronze, ele é simplesmente o metal mais fácil de se encontrar, ele é totalmente contaminado com outros metais, você não consegue ter um bronze 100% puro, então tem essa representação de contaminação do pecado. O bronze é a representação do pecado no homem, na humanidade. Então, todas as vezes que o bronze ele é usado, ele fala dessa representação de pecado, de contaminação, tá bom? Então, por isso que tudo que é feito agora do lado de fora do tabernáculo tem a ver com essa questão de ainda existir o pecado. Então, cada um que vai trazer o sacrifício ali para ser sacrificado tem a ver com o seu pecado. Então, o pecado é expiado, o pecado é purificado em cima do bronze, que é esse altar de sacrifício. Capítulo 27, vamos aqui para a gente conseguir terminar essa aula hoje, finalizando essas partes aí do tabernáculo. 27, versículo 1. Faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Então agora aqui o altar ele é feito de madeira de acácia novamente. Então de novo representa o que, gente? Representa a humanidade, representa o homem, né? A madeira de acácia ou qualquer outra madeira numa construção
tem a ver com humano, a humanidade, ok? Então, só que agora ele é revestido, essa peça, esse altar, ele é revestido agora de bronze, não mais de ouro que está lá dentro do tabernáculo, mas agora de bronze, ok? Versículo 3 do capítulo 27. Faça de bronze todos os seus utensílios, tudo que vai usar ali no altar, ó. Os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme foi mostrado no monte. Então, até esse altar foi mostrado também para Moisés. Então, toda forma, os churrasqueiros de plantão aqui, né? Reginaldo, Pastor Marcos, os homens aí que gostam de um churrasco, vocês já conseguem imaginar como era esse altar de holocaustos. Então, uma caixa quadrada, oca, dentro dela tinha uma grelha, né? Uma rede ali, uma grelha de bronze, onde os animais eram colocados ali em cima. Então, essa caixa oca, ela ficava em cima de uma base, aonde o fogo, a madeira, né, para colocar fogo embaixo ficava, e aí essa grelha, ela segurava ali o animal para ser queimado, para ser purificado ali, né, o pecado do povo de Israel. Então tenta imaginar aí uma grande churrasqueira com toda essa medida quadrada que Moisés está recebendo aqui. Isso é o altar dos holocaustos, o altar de sacrifícios que era feito. Então, madeira e bronze. Então, aqui é a representação do homem com o pecado. O pátio, a partir do versículo 9, fala desse lugar ao redor o quintal da casa. Vamos falar assim para a gente entender? Sabe o quintal da casa? Pensa uma casa construída no meio do terreno, um terreno bem grande. A casa foi construída no meio, ok, desse terreno. E dos 4 lados da casa tem terreno. Então, era exatamente assim que o tabernáculo foi construído. A tenda estava bem no meio, praticamente, desse terreno, dessa medida, né, que Deus deu, que está lá especificada aqui. E na frente da tenda ficava, então, o altar de holocaustos e a pia de bronze, né, onde eles se lavavam. Então, a gente tinha esses 2 objetos. Mas tinha um grande pátio, né? Então tinha esse pátio a partir do versículo 9. Ele diz assim, ó, versículo 9. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul tem 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Então vocês percebem que no pátio a gente encontra bronze, prata e o linho fino, ok? O linho fino fala de pureza, limpeza, né? O linho tem essa conotação. Sempre que aparece a palavra, o tecido linho fino, na Bíblia ele tem essa conotação de limpeza, pureza, santidade, toda essa representação. Então, essas cortinas do pátio ao redor do tabernáculo, elas foram feitas todas de linho fino. E o pátio tinha, então, as estacas de bronze, mas a base, né, dessas estacas que prendiam essas cortinas era de prata. Então, a gente tem esses 3 materiais aí sendo utilizados em todo esse pátio. Versículo 16, gente. A entrada do pátio, capítulo 27, 16. A entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. Então, a gente está vendo aí como é que é a entrada, né? A cortina, o portão principal da casa. Então, o portão do tabernáculo, desse pátio, era essa grande cortina de 9 metros. A Sandra já ia ganhar um dinheirão aí na Mauá Tecidos
com esse tanto de cortina aí. Ela não ia precisar trabalhar o mês todo. Né, Sandrinha? Não ia precisar mais trabalhar. Versículo 19. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Sabe quando você vai montar uma barraca, gente? Sabe a barraca de se colocar na floresta? Quando você vai prender a barraca, você não puxa umas cordas e bate umas estacas de madeira no chão assim para segurar a corda? Essas são as estacas que ele tá falando aqui, que seria de bronze, tá? Então tudo tinha cordas para segurar essas estacas, a cortina. Quem quiser depois, olha os vídeos que eu mandei, que eu mostro isso aí nos vídeos do grupo. E se quiser olhar na internet, tem muito vídeo sobre essa construção do tabernáculo. Tem muito vídeo legal que dá para ver exatamente como o tabernáculo foi construído. Tenha um pouquinho de curiosidade, vai dar uma olhadinha que vocês vão ver que fantástico é isso. Versículo 20. Ordene, agora vai falar sobre o óleo. Que horas são, gente? Olha alguém a hora aí pra mim, já deve estar terminando, né? Vou terminar aqui o versículo 27. 9h30? Já passou? Quanto tempo já passou? Consigo terminar aqui o capítulo 27? Passou 5 minutos? Pode ou não? O que vocês acham? Não, vamos deixar o óleo pra semana que vem. Vamos ficar no óleo. Vocês ficam no óleo, tá bom? Vou deixar vocês no óleo. Vamos orar então. Semana que vem a gente já começa aqui do óleo. E aí a gente vai falar sobre a roupa desses sacerdotes e dos levitas. E eu vou explicar então a representação de tudo isso para nós, para Cristo. A aula semana que vem está imperdível, já está prontinha aqui. E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar muito no nosso coração. Então você não pode perder para a gente poder. Aqui a gente falou sobre essa construção. Mas semana que vem então a gente vai explicar o que tudo isso significa para nós hoje. Né? E o que Deus estava tentando mostrar ali através dessa construção, tá bom? Vamos orar? Quem quer orar aí pra gente? Alguém quer fazer essa bênção de orar? Eu oro. Opa, bora! Eu oro. Bem. Senhor nosso Deus e Pai, que agradecemos a Deus mais uma vez por este dia. Que agradecemos a Deus por essa semana, Pai, que o Senhor